Muita gente fala que viver em cidade pequena é tranquilo, sem trânsito, sem correria, mas quase ninguém fala das limitações. Porque na prática, cidade pequena tem pouco desenvolvimento, pouca indústria, pouca oportunidade. E isso pesa principalmente para quem está começando. Se você é jovem, as opções são muito limitadas. Programas como Jovem Aprendiz, em muitos lugares, praticamente não existem, e quando aparecem, são poucas vagas para muita gente. E muitas vezes, nem oferecem crescimento real. Você entra, mas não evolui. Além disso, tem a questão estrutural. Falta investimento, falta incentivo, falta variedade de caminhos. E isso influencia diretamente na sua vida. Porque não é só sobre trabalhar, é sobre ter opções. E em cidade pequena, as opções são poucas. Com o tempo, isso começa a gerar um efeito. Você percebe que está sempre no mesmo lugar, as mesmas oportunidades, as mesmas limitações. E aí surge a dúvida: isso é normal ou eu tô ficando para trás? E essas limitações não ficam só no trabalho, elas aparecem em outras áreas também. Saúde, por exemplo. Se for algo simples, até dá para resolver, mas quando o problema é mais sério, a realidade muda. Você precisa sair da cidade, ir para outra que tem estrutura, mais hospitais, mais profissionais, mais recursos. E isso já mostra um problema claro. A cidade onde você vive não consegue te atender quando você mais precisa. E isso gera outro peso, porque não é só sobre saúde, é sobre custo. Você tem que pagar transporte, às vezes mais de uma vez, para conseguir um atendimento básico, que deveria existir na sua própria cidade. E isso vai acumulando gasto, cansaço, frustração, porque você percebe que, mesmo fazendo tudo certo, você ainda depende de outro lugar para resolver sua vida. E não para por aí. No dia a dia, também falta opção. Não tem muitos lugares novos para ir. Não tem variedade de lazer. Os mesmos pontos, as mesmas rotinas, se repetem o tempo todo. E isso pode parecer detalhe, mas não é. Porque lazer também influencia sua mente, sua motivação, sua vontade de sair da rotina. E quando isso é limitado, tudo começa a ficar mais monótono, mais previsível e, com o tempo, mais cansativo. E isso se conecta com todo o resto, porque estudar melhor, crescer, ter mais oportunidades, quase sempre exige sair. E aí começa um conflito. Você não sai só porque quer, você sai porque precisa. E isso pesa, porque no fim, para ter acesso a coisas básicas, você precisa ir embora. E isso cria uma sensação constante de estar preso pelas limitações ao seu redor. E isso também afeta outra área importante: estudo. Muita gente acha que se tem universidade na cidade, o problema já está resolvido, mas não é bem assim. Na prática, a oferta de cursos costuma ser limitada, poucas opções, poucas áreas, e nem sempre aquilo que você quer seguir está disponível. E aí você tem duas escolhas: ou muda o que quer fazer, ou sai da cidade. E na maioria das vezes, as pessoas precisam sair, pegar transporte todo dia, ir para outra cidade, gastar tempo, gastar dinheiro, só para conseguir estudar o que realmente querem. E isso, com o tempo, cansa. Porque não é só estudar, é toda a logística por trás. Agora, claro, existe a opção de faculdade particular, mas aí entra outro problema. As presenciais geralmente têm mensalidades altas, e nem todo mundo consegue pagar. Então, para muita gente, a alternativa que sobra é o EAD. E não é que seja algo ruim, eu mesmo estudo em uma faculdade à distância, mas na maioria dos casos, não é exatamente uma escolha, é o que dá para fazer, é o que está disponível. E isso volta para o mesmo ponto de sempre. Não é só sobre preferência, é sobre falta de opção. E quando você junta tudo, trabalho limitado, estrutura fraca, saúde dependente de outras cidades, poucas opções de lazer e dificuldade para estudar o que você quer, fica difícil ignorar. Viver em cidade pequena não é só sobre tranquilidade, é sobre limitação, e isso afeta mais do que parece. Agora, falando por mim, eu sou do sertão alagoano, mais precisamente da região do Médio Sertão. E viver aqui me fez perceber tudo isso na prática, não como teoria, mas como realidade. E por isso, eu tenho um objetivo claro. Um dia, eu quero morar e trabalhar em Maceió. Não só pela cidade em si, mas pelo que ela representa. Mais oportunidade, mais acesso, mais possibilidade de crescimento. Porque sendo direto, dificilmente eu vou passar pelos mesmos limites que enfrento hoje, principalmente em coisas básicas. E mais do que isso, é sobre desenvolvimento, profissional, pessoal. Ter mais contato com outras realidades, ter mais opções e, no fim, ter uma qualidade de vida melhor. E talvez esse seja o ponto principal. Não é sobre rejeitar de onde você veio, é sobre entender até onde você pode ir. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Se você vive isso ou pensa de forma parecida, comenta aí, quero saber a tua visão. E se você curte esse tipo de conteúdo, pode se inscrever, porque ainda tem muita coisa para discutir. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.